Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome, Senhor, rogamos tua presença santa nesta casa que nos acolhe e que possas, Cristo Jesus, envolver, Senhor, encarnados e desencarnados em tua santa energia de proteção, amor e esperança. E assim, Cristo Jesus, possamos revigorar nossas energias, reviver, Senhor, a força da fé na esperança, de vencermos a nós mesmos diante das adversidades, das problemáticas que vão se avolumando em nossa caminhada, em nossa trajetória como ser encarnado. Por misericórdia, Jesus, conceda-nos a luz da razão. Não deixe que o orgulho, o ego, a vaidade, a presunção, que ainda trazemos dentro da alma, possa afugentar as tuas verdades de amor e justiça. Abençoai o lar, a família, os familiares de todos aqueles que aqui se encontram, daqueles que não conseguiram vencer as dificuldades, as intempéries, que não conseguiram vir, Senhor, receber a tua luz, a tua palavra de amor. Abençoai, Jesus Cristo, aqueles que são contrários ao Espiritismo, inimigos da verdade. Muitas das vezes nem sabem, Senhor, porque não conhecem o Espiritismo, a tua luz, a tua verdade aqui praticada. E derrame sobre cada um, Senhor, as bênçãos. E o dia que necessitarem, Senhor, estaremos com as portas e o coração aberto para acolhê-los como irmãos. Abençoai, Senhor, os trabalhadores da tua seara nesta casa santa. Que possamos, Senhor, ser a extensão e o reflexo do teu amor, fazendo a tua santa vontade. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento, Senhor, seja também um precioso medicamento. Que tuas energias santas possam impregnar neste alimento, e assim, além de saciar a nossa fome física, possa alimentar a nossa fome espiritual, saciando-a. Amado Jesus, abençoe todos aqueles que de alguma forma participou para que este alimento chegasse até nossas mãos. Ilumine-os, abençoe-os. Abençoe, Jesus Cristo, esse caderno de amor, todos os nomes que aqui encontram, encarnados, desencarnados, aonde estiverem, Senhor, recebam a visita da tua misericórdia, do teu amor, fortaleça-os para buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. As águas aqui trazidas, Senhor, em cada recipiente, na necessidade de cada irmão, estenda, amado Jesus, tuas bênçãos. E assim transforme-a no mais poderoso e precioso medicamento, Senhor. Que ao ingerir, ou passarem suas dores ou feridas, possam assim os irmãos encontrar a cura, a melhora, o refazimento e o fortalecimento, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tuas bênçãos santas e sagradas, amado Cristo, se estenda sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, aonde houver a dor,
Onde houver, Senhor, a escuridão, o mal, lá esteja a tua presença de amor e de vida eterna. Aos irmãos, Senhor Jesus, que trafegam nas linhas escuras da ignorância e do vício, aqueles que, dementados, caminham pela terra, Senhor, por misericórdia, estendei tuas mãos e um anjo amigo possa os acolher. Abençoe nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos, credos diferentes e diversos do nosso. Que tuas bênçãos santas e sagradas possa fazer a união, Senhor, na fraternidade e que nós possamos juntos praticar a caridade mútua, auxiliando-nos uns aos outros, instruindo-nos uns aos outros e caminhando em tua direção, aliviando assim o mal e distanciando da dor. Abençoe nossa nação querida, esse país, Senhor, tão abençoado, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Abençoe nossos governantes, aqueles que amanhã serão escolhidos para governar as cidades, organizar, Senhor. Por misericórdia, Senhor, dê a consciência a cada um para eleger aqueles honestos, de boa vontade, que têm a missão de auxiliar e não, Senhor, de aproveitar. Que tuas mãos, Senhor, ilumine a cada um, Senhor, na escolha daqueles que ficarão por 4 anos organizando, gerindo a cidade, Senhor, os órgãos de auxílio à população. Abençoai, Jesus, toda a humanidade, principalmente aqueles que encontram-se em conflitos bélicos, o Oriente Médio, Rússia, Ucrânia e tantos outros países, Senhor, oprimindo e massacrando a população, Senhor, em dor e sofrimento. Que um anjo amigo estenda as mãos e que possa, Senhor, abençoar e tocar no coração, fazendo reinar o amor e a paz. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos amigos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, de fraternidade, de caridade, que temos como único objetivo a evangelização. É o encontro santo e sagrado da criatura com o Criador. Se assim nós não conseguirmos fazer esse encontro, dificilmente nossa vida vai dar certo. Podemos, até por um período, conseguir driblar as situações, mas vão se avolumando os problemas. Problemas esses que vêm em forma de dificuldades familiares. Hoje, até as dificuldades financeiras estão bem menos, né? Mas vem também as dificuldades físicas, através de dor, enfermidades, e vem a maior problemática das dificuldades, que são as dificuldades psíquicas, emocionais e espirituais. Para essas não existem remédios, a não ser transformações. Existem paliativos, mas não medicamentos. A medicina avançou sobremaneira no alívio da dor e do sofrimento. Mas as problemáticas psíquicas, mentais e emocionais, ainda não existem nenhum medicamento que possa atenuar esse sofrimento. Porque ele é de curta duração, muitas vezes ele inibe, a única coisa que o remédio faz é inibir a manifestação das emoções, do pensamento. Mas não quer dizer que a criatura não está sofrendo dentro dela. Ela não consegue exteriorizar o sofrimento, mas dentro da alma dela está cada vez mais sofrida. Por isso que quanto mais adentra-se na depressão, na agressividade,
e em tantas outras situações. Por que estou dizendo isso? Nós sabemos que a Terra é um mundo de provas e de expiações. Nós viemos aqui expiar o nosso passado e provar se somos merecedores de sermos felizes. Então, eu convido a cada um de vocês, aqui presentes, os desencarnados, e aqueles que nos ouvem e vê pelas redes sociais, a fazer uma introspecção para acompanhar-nos nessa viagem e possamos iniciar hoje em rumo à felicidade. Felicidade essa que ninguém vai te tirar. Felicidade essa que você, nós, eu, vamos conquistar. Para isso há uma necessidade muito profunda de acreditar em reencarnação. Há uma necessidade muito grande de acreditarmos na misericórdia, na paternidade e na justiça de Deus. Por que na justiça? Porque nós, muitas vezes, nós acreditamos na justiça de Deus, mas principalmente quando os outros erram conosco, não é? Não quando nós estamos errando. Não quando nós estamos fazendo as coisas ruins. Quando alguém erra conosco, aí nós olhamos para ela e falamos assim, deixa, Deus vai te dar o castigo merecido. Não é? Agora, quando nós erramos, nós falamos assim, Deus, perdoe, né? Eu não estava sabendo o que eu estava fazendo. Não é? Veja só o tanto que ainda nós somos frágeis, na verdade. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala das bem-aventuranças de Jesus, no capítulo que fala sobre causas anteriores das nossas aflições, para que a gente entenda, nós temos que compreender o seguinte: existem duas formas de sofrimento, duas causas de sofrimento, não duas formas. A primeira causa é de vidas passadas, que nós viemos neste processo reencarnatório para pagar as promissórias que nós assinamos em vidas passadas. Existem as causas atuais das aflições. Somado com as causas anteriores das nossas aflições, as causas das escolhas dessa encarnação. Para erradicar a dor e o sofrimento da nossa vida, nós precisamos compreender essas causas e trabalhar para erradicá-las de nós. Como assim? Se você, vamos pegar um exemplo de um jardim. Você planta uma grama, você vem, retira o mato, capina, joga o adubo, joga o calcário, joga uma terrinha vermelha, mistura bem e vem e planta uma grama, bem verdinha, linda, maravilhosa. Aquela grama, você aguou ela fica verdinha. Aí você para de aguar aquela planta e para de podar e arrancar a erva daninha. Aí, aquelas sementes que tinham, que estavam ali dormitando, começam a brotar. São as sementes dos capinhos, as ervas daninhas. E começa a nascer uma aqui, outra ali, outra lá, outra cá. Logo, ela começa a sobrepor a grama. E também aquelas que já eram muito poucas, né? Porque você limpou todo aquele terreno, adubou, preparou a terra, e outras trazidas pelo vento, pelos pássaros. Outra semente de ervas daninhas cai também na sua graminha. E elas começam a também germinar. Então, juntando as sementes antes de você plantar e a semente depois que você plantou, se a gente não começar ali a dedicar mais, a arrancar as ervas daninhas que vão aparecendo, logo aquela grama, ela vai estar coberta de ervas daninhas. E se nós não dedicarmos
na poda, no aguamento, a grama também seca e a erva daninha nós sabemos que é muito mais forte do que a grama. Por quê? Por que a erva daninha é mais forte do que a grama? Por que a semente da erva daninha, mesmo coberta pela terra, pela grama, ainda ela eclodiu, atravessou tudo isso e veio à tona? Porque são mais enraizadas, a raiz dela é mais profunda. Então, o que nós temos que compreender é que os nossos erros estão muito mais profundos do que o bem que nós queremos conquistar. Os males do passado, de vidas passadas, eles já estão enraizados em nossa alma, que são mais profundos do que o bem que nós queremos fazer. Paulo de Tarso nos deu uma grande verdade quando disse que ele tinha demônios íntimos e ele não conseguia fazer todo o bem que ele gostaria de fazer. E o mal que ele não queria fazer, esse ele expressava com facilidade. Então, quando ele descobriu as verdades de Cristo em Cristo, ele disse: eu tenho que domar, erradicar os demônios íntimos que gritam dentro de mim. E o bem que eu quero fazer, eu não estou conseguindo, porque o mal que eu não quero está vindo à tona. Então, para que a gente entenda isso, nós temos que ter uma força de vontade, uma teimosia para o bem e uma insistência no bem. Senão, nós não conseguiríamos ser felizes. Nós passaremos de encarnação a encarnação cada vez com mais dor e sofrimento. Você já não está cansado de sofrer, não? Pergunte isso para você. Você não está cansado de sofrer, não? Não adianta você dizer que o seu sofrimento é por causa disso ou daquilo. Muitas vezes a pessoa culpa o sofrimento a seus pais. Ah, eu sou assim porque meu pai me criou assim. Quantos anos você tem? 5 anos? Porque hoje, uma criancinha de 7 já sabe o que é certo e errado. Esses dias mesmo eu brincando com a minha netinha, que tem 7 anos, era aniversário de um jovenzinho de 9 anos, e eu brinquei, falei assim: Alice, eu guardei 4 ovos ali para chocar, já tem uma semana, agora nós vamos distribuir, eu, você, fulano e Beltrano, nós vamos pegar o ovo e quebrar na cabeça do Miguel. Aí ela olhou para mim e falou assim: não, já foi afastando de mim. Olha a noção de bem e de mal. Ela não viu que eu estava brincando. Compreende isso? Mas teve a coragem, eu sou um avô autoritário. Eu sou um avô de pulso firme. E ela, então, não concordou mesmo, tendo muito respeito com a minha pessoa. E depois eu disse: não, é brincadeira. Está compreendendo isso? Então as criancinhas sabem. E nós estamos esquecendo? Mas não adianta você transferir a responsabilidade da sua melhora para Deus. Porque Deus é uma justiça plena, única. Não adianta você culpar o destino. Porque se você culpar o destino, então você está culpando Deus também. Não adianta transferirmos para os filhos, para o marido, para a esposa, para o trabalho, não. Porque nós temos um planeta de diversidades, aonde nós podemos fazer e ser o que nós queremos. Graças a Deus, nós moramos num país livre, que está tentando caminhar para um país totalitário de aprisionamento da vontade. E a culpa de quem? Nossa! Porque defendemos o mal e elegemos muitas pessoas que fazem o mal. E amanhã é dia de eleição.
Então preste atenção no que você vai fazer amanhã. Vou te dar umas dicas. Sabe aquele candidato que gritou na sua porta? Ele não te respeita. Se você votar nele, o que ele vai fazer lá dentro? Aquele candidato que passou depois das 8 horas na porta da sua casa. Aquele candidato, agora estava ali impresso, escutei um carro de som passando aqui falando de um candidato que é proibido desde quinta-feira. Se ele não respeita a lei, o que ele vai fazer lá dentro? Gerindo milhões e milhões de dinheiro. Ele vai respeitar? Aquele candidato que te pede o voto e te dá algo, te cobra ou te paga. Se ele te pagar R$100 num voto, R$200, ele vai retirar milhões da população. E o dia que você for lá no postinho de saúde, você vai ficar 4 horas lá. 4 horas, 5 horas esperando. Por quê? Porque o candidato teve que pegar o dinheiro que ele investiu em você para estar lá. Aí não tem médico, ele está tirando dinheiro. Você está compreendendo? Então, olha, é uma coisa que nós temos que entender, que nós causamos a dor e o sofrimento para nós. Quando você vai, é internado, o hospital está caindo nos pedaços. Por quê? Porque ele não cuida, os que estão lá não cuidam do que tem, querem fazer novos hospitais. Para quê? Para movimentar o dinheiro. E colocar o nome dele na placa, para falar nas próximas eleições que ele fez aquilo, para que aí as pessoas votem nele novamente. Você está entendendo? Nós não podemos culpar os outros pela dor e o sofrimento. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele fala: os espíritos só podem alcançar a perfeita felicidade quando são puros. A perfeita felicidade só vai ser quando nós formos puros. Aí podem dizer assim: mas então não vou ser nunca feliz? Por quê? Você não quer ser puro, não? Você não quer ter um jardim todo florido, repleto de flores e gramas verdejantes? Quero. Então tira as ervas da minha. Você quer ser feliz, ter a plenitude da felicidade? Então vai tirando os motivos que fazem você sofrer da sua vida. Modificando a sua conduta. Modificando os seus hábitos. Não adianta arrumar desculpa. Qualquer impureza lhes impede a entrada nos mundos felizes. Qualquer impureza que nós tivermos na alma, diante das leis morais de Cristo, impede de avançarmos para encontrar a felicidade. Olha, quando nós olhamos na Terra, veja a diversidade de vida que existe no planeta Terra. Se nós formos para a África, o continente africano, tem situações diversas. Se formos para a Ásia, para a Europa, para o Oriente Médio, cada lugar. Você gostaria de ter nascido no Oriente Médio? Por que nascem lá? Você gostaria de ter nascido na Coreia do Norte? Na Coreia do Sul, no Japão, nos Estados Unidos, na Suíça? Na floresta amazônica, filho de um índio, filho de um caboclo, numa cidadinha do interior bem humilde, que você não teria condição de ler e escrever, poderia ter uma inteligência avantajada? Por que nasce em situações tão bonitas e situações tão complexas? Por que pessoas nascem com deficiências físicas, outras lindas, maravilhosas, outras filhos de milionários, outros filhos de pobrérrimos? Por quê? Porque a cada um segundo suas obras. Isso não é um acaso. Isso não é um acaso, isso é apenas a justiça de Deus fazendo em nós as correções necessárias daquilo que a gente merece. É como se fosse os passageiros de um navio atingido pela peste,
aos quais a entrada numa cidade é interditada até que eles estejam descontaminados, purificados. Quantas vezes nós trazemos na triste história da humanidade navios que saíam de um país repleto de pessoas e quando iam aportar em um determinado país ou continente, via que eles estavam, a maioria estavam com pestes, doenças contagiosas. Aí faziam o quê? Esse navio voltava para o alto mar. Enquanto não erradicasse a peste, ele não poderia aportar em nenhum país, nenhum continente. Saía 1000 pessoas, chegava a 50 vivas. O resto era todas jogadas no mar, porque morriam. Assim somos nós, para avançarmos para a felicidade, para mundos felizes, para locais onde tem menos dificuldades contra a natureza. Está entendendo isso? Depende de você, de mim, de nós sermos felizes. Nas suas diversas existências corporais, é que o espírito se livra, pouco a pouco, de suas imperfeições. Você acredita em reencarnação? Se não acredita, acredite. Porque ela é real, ela é o fiel da balança de Deus. Ela é a justiça divina. Quando você olhar para essas pessoas que estão extremamente ruins, mas essas pessoas que roubam, aproveitam, mentem, não condena elas não. Elas já estão condenadas. Apenas diz assim, meu Deus, tenha misericórdia com essas pessoas. Porque cada um, aquilo que ele está plantando é o que ele vai colher em outra existência. Está compreendendo isso? Na história de Jesus Cristo, teve um homem muito famoso que chamava-se Públio Lentúcio, senador de Roma, maior autoridade do Oriente Médio, de Israel. Ele era acima dos governantes e reis. Naquela época, Roma comandava boa parte da humanidade. E ele era um senador muito, mas muito orgulhoso, duro. Ele representava Roma. Ele representava César. César foi um dos reis, dos imperadores, mais cruéis. Então, e ele tinha que ser cruel também. Acreditava em Deus, era muito religioso, mas a religião na forma da materialidade, do poder financeiro. A sua filha teve lepra, e naquela época, quem tivesse uma enfermidade dessa, era tido como imundo, era tido como Deus a havia abandonado, e abandonado a família. Então ele teve que sair de Roma e ir para a região da Palestina, de Jerusalém, para que as pessoas não soubessem que a filhinha dele estava com lepra. E ele encontrou com Jesus Cristo às margens do lago de Genezaré. E Jesus Cristo disse para ele que a filha dele estava curada, para que ele pudesse também se curar. Só que a filha dele estava com lepra e ela foi curada. E ele estava com a lepra do orgulho, a lepra da vaidade, o câncer da vaidade. E ele não acreditou. Quando ele chegou em casa, sua filha já estava curada. E ele disse que tinha curada pelos ares, o ar da Galileia. Está entendendo isso? Por quê? Porque ele era orgulhoso, presunçoso. Um senador de Roma não poderia ter rebaixado a uma necessidade de apenas um peregrino, como era tido Jesus Cristo naquela época. De um homem tão simples,
pobre e humilde como era Jesus. Está entendendo? E ele também poderia ter evitado o sacrifício que foram impostos a Jesus Cristo, porque ele tinha autoridade sobre os governantes daquela época. Mas ele também não fez. E quando a mulher dele foi pedir para perdoar Jesus, ele achou que a mulher dele estava traindo ele. E ficou sem conversar com ela 25 anos. Condenando-a através de um desprezo machista e orgulhoso, para não separar, para não mandar ela embora, para não se envergonhar, dizendo o motivo da separação, porque pela lei ele poderia desprezar a sua mulher mandando-a embora, mas passaria vergonha, e ele condenou-a à indiferença. Então assim ele fez. Depois saiu, voltou para Roma e passou o restante de sua vida em Roma, quando a sua mulher se entregou ao cristianismo. E ela, de uma forma devotada, foi presa, porque não poderiam seguir Jesus, nem rezar, nem ler os seus ensinamentos. E ela foi presa numa noite, e ela vestia-se como empregada para não mostrar a posição de pessoa rica, e ela trocou um medalhão com a funcionária, com a escrava, então libertando a escrava, e ela foi ser devorada pelas bocas ferozes dos leões, assistido pelo seu marido. Aquele espetáculo de sangrento e animalesco. Veja só, depois que os leões estraçalharam as roupas e feriram a carne a ponto da morte, descobriram que ela era a mulher dele. Está compreendendo? Ele chorou, abafou o caso e voltou para Roma. Essa encarnação, então, dele foi uma encarnação de reinado. Morreu na velhice. Padecimento, remorso, sofrimento. Nasceu em outra próxima encarnação, 50 anos depois, como um escravo nestório, um negro que foi capturado na África e levado para Roma para servir de escravo. Cuidador de cavalo, limpador de trincheiras, limpador de estábulos. Você está entendendo o que é a reencarnação e a justiça divina? Por que ele nasceu como escravo? Para pagar, expiar o orgulho, a vaidade e a presunção de uma encarnação anterior. Está compreendendo isso? Para aprender a humildade, o respeito diante das leis de Deus e diante das pessoas. Então, se nós passamos por problemas nessa encarnação, acredite, é a grandeza de Deus te dando a oportunidade de quitar o seu passado. Se você se revoltar, você não está quitando, você está aumentando a sua dívida. Como quitar? Modificando os hábitos e a forma de resolver os problemas. Você tem mágoa no coração? Você tem raiva de alguém? Você nunca será feliz com a mágoa e raiva no coração. Porque duas energias contrárias não habitam o mesmo lugar no espaço. Você tem condição de colocar gelo e fogo junto um ao outro? Não se coloca. O fogo derrete o gelo e o gelo, que vira água, apaga o fogo. A felicidade e o ódio não caminham junto. A paz e a raiva não caminham junto. Está compreendendo? Então olhe para dentro de você e começa a olhar as ervas daninhas que estão lá dentro da tua alma, do teu jardim, que não está permitindo florir para a felicidade. Comece pela parte mais simples da sua existência. Você tem vícios? Vícios materiais? Erradique-os de você. Quais são os vícios materiais?
O vício da bebida, das drogas, da gula, da comilança, da sexualidade desregrada. Então você corrige, pois senão não encontrará a felicidade. E uma das questões, quando nós falamos aí, passamos para os vícios morais, a raiva, a mágoa é um vício moral, a maledicência é um vício moral, pensamentos negativos é um vício moral. Quando nós falamos de mágoa, é uma coisa tão insana e interessante. Agora você imagina ter mágoa de uma pessoa por um acontecimento há 10 anos atrás. Quer dizer, você carrega essa pessoa dentro do seu coração tem 10 anos. E essa pessoa pode ter ido embora, pode ter morrido, pode ter ido distanciado, pode ter ido para o outro lado do planeta, mas ela continua dentro do seu coração. É isso que você quer? Você quer estar aprisionada, não liberta? Você quer estar trancada dentro de uma gaiola, junto com aquela energia negativa? Está compreendendo? Ou você quer ser feliz? Se você quer ser feliz, então comece a transformar, modificar seus hábitos, costumes. Começa pela parte material, o que está fazendo mal para a sua vida? Você sabia que a diferença entre o veneno e o medicamento é a quantidade? Tem pessoas que dizem, olha, eu não consigo comer sem carne. Ótimo, diminui a quantidade de carne que você come. E muda as qualidades da carne que você alimenta. Não precisa erradicar. A carne em excesso, ela é um veneno. Em pouca quantidade, ela pode fazer um benefício muito grande se você ainda necessita dela. Agora, isso não vale para o álcool, para o cigarro, para as drogas. Qualquer quantidade, isso é veneno. Está entendendo? Tem aí estudos de pessoas insanas dizendo que o cannabis, a cannabis é boa. Ou seja, a maconha. Tem até a Universidade da Cannabis. Diz que a maconha é boa porque acalma. Mas você já ouviu falar da prece, que acalma também? Sem necessidade da droga? Tem gente que fala que toma uma cachaça para abrir o apetite. Tem tanta coisa para abrir apetite, né? Se você quer toma cura tudo. Que é um remédio amargo, né? Mas que ele faz um bem tremendo para o corpo. Né? Tem tanta coisa. O serviço, né? Levanta mais cedo, trabalha, malha. E aí você vai chegar na hora do almoço que você vai devorar a banda de uma leitoa, né? Está entendendo isso? Eu nunca vi ninguém levantar às 6 da manhã e ser ativo, chegar às 11 horas e falar que não está com fome. Come prato de peão. Né? Você nem vê o caboclo do outro lado. Está entendendo? Então, nós temos que despertar para a verdade, porque essas verdades são as que nos libertará da dor e sofrimento e nos impulsionará para a felicidade. Você quer ser feliz? Um dia eu pensei, poxa, eu já estou cansado de sofrer. Mas por que eu sofro assim? Eu fui fazer uma análise na vida porque eu estava totalmente contrário à vida. Fazia tudo aquilo que me levaria para a dor e o sofrimento. Mas não é o que eu estou ficando bobo mesmo? Você está entendendo isso? Aí você passa a valorizar as coisas boas e a distanciar das coisas ruins. Não há como ser feliz trazendo em nossa alma os problemas e o distanciamento das leis de Deus. Não há como ser feliz. As provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Você está entendendo? As dificuldades que nós temos são provas para avançar, não para reclamar, não para ceder. Tem muitas pessoas que falam assim, eu sofro tanto, é por isso que eu bebo para esquecer.
Mentira! Porque a bebida traz mais dor e sofrimento. É uma desculpa que está invertendo a verdade e ocasionando mais dor e sofrimento para aquela pessoa. Está entendendo isso? Então, as dificuldades, tem dificuldade no lar? Modifica o trato com os seus familiares. Vai modificando o trato, a aproximação. Esses dias falei sobre o dilema do porco-espinho. Vou dar uma pincelada para que você entenda novamente. Relembrando, né? O dilema do porco-espinho é o seguinte. Havia uma manada de porco-espinho num país muito frio. Aquele frio de matar. Aí, os porcos-espinhos começaram a morrer, porque eles estavam distantes uns dos outros. A solidão mata, né? Quando a pessoa se sente triste e solitária. E tem muita gente que está triste e solitária no meio da multidão. Esses dias mesmo vi um exemplo, uma jovem senhora, aí na casa dos 40 anos, a mãe dela desencarnou há uns 2 meses atrás. Ela entrou numa tristeza profunda. Eu disse, uai, mas por que você está triste? Ela falou, minha mãe morreu. Eu falei, mas isso é da lei de Deus. Então ela já passou a não ter uma vida, porque ela morreu junto com a mãe. Eu falei, olha, mas isso é da lei de Deus. Você acharia que sua mãe ficaria feliz com essa tristeza que você está passando? Ela, não. Então, ela falou, mas o tempo conserta. Eu falei, não, o tempo não conserta. O tempo traz dor e sofrimento se nós não melhorarmos. A filha dela, grávida, ela não ficou feliz com a gravidez. Vindo uma criança, ela ficou mais aprisionada à ida da mãe, que é uma situação natural. Você não vai morrer, não. Todos nós vamos morrer. Ter uma tristeza porque uma pessoa desencarna é um ato de demonstração de amor. Ter uma raiva, uma revolta e um martírio na tristeza é lutar contra as leis de Deus, é não aceitar as leis de Deus. E isso traz dor e sofrimento para aquela alma. Então, é uma prova que ele não está aceitando. Então, será uma punição maior do que uma aprovação. Está compreendendo isso? E já tem 2 meses que essa pessoa está triste. Não há como arrancar um sorriso da face dela. Isso vai adoecer. Isso eu falei para minha mãezinha há muitos anos atrás. Uma bela tarde de domingo, nós no 2º andar de um sobrado, em Séries, vendo aquele vale do São Patrício tão lindo e maravilhoso, uma chuvazinha de final de verão, sol e chuva, via o Rio das Almas serpenteando entre Séries e Rialma. Naquela época ainda ele tinha um volume de água muito considerável. Lindo, lindo, lugar lindo. O Vale do São Patrício é muito bonito. Eu nasci lá, né? E a minha mãe, naquela tristeza, falou, nossa, chuva com sol, me dá uma tristeza. Ai, meu Deus. E nós debruçados no peitoril da cerquinha lá do 2º andar, na sacada do meu irmão, da casa do meu irmão. Eu falei, mãezinha, tristeza mata. Deixa o passado no passado, mãezinha. O que foi acontecido não tem como modificar, mas nós temos como modificar a forma que nós olhamos os acontecimentos e transformar o acontecimento na grande oportunidade do crescimento. Olha as coisas boas que a senhora tem. A senhora teve 7 filhos, 6 vivos. Um morreu aos 2 anos de idade por aquela gripe espanhola, né? Que matou tanta gente naquela época. Falei, olha aí, mãezinha. Falei assim, olha, mãe, nessa tristeza, com 3 anos a senhora morre. 3 anos depois ela desencarnou. Com tristeza. Você está compreendendo isso? Por que a tristeza? Por não aceitação dos acontecimentos, da vida.
Está compreendendo isso? Os acontecimentos negativos que chegam a nós é para nos impulsionar para frente, não para puxar-nos para trás. Se a gente reclamar, blasfemar, não aceitá-los e não lutar para transformar, levará-nos a dor e sofrimento e o distanciamento da felicidade. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Está vendo? Os problemas faz-nos a expiação, porque quitamos os erros do passado e purifica nossa alma para termos o direito da felicidade. São os remédios que limpam a chaga e curam o doente. Estes problemas são os medicamentos amargos. As coisas diárias são os medicamentos amargos que curam nossa alma e curam as doenças de nosso corpo, de nossa alma. Quanto maior é o mal, mais o remédio deve ser eficiente. Quanto maior for o problema, mais nós temos que dedicar para modificar aquele problema com esforço na aproximação de Deus e vencendo as nossas tendências negativas. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Se a dor e o seu sofrimento está muito intenso, joga seus joelhos no chão, chora e pede perdão a Deus, fala: Deus, perdoe-me, mas me dá a oportunidade de transformar a minha vida. Dá a oportunidade de eu modificar. Dá a dificuldade de eu vencer o orgulho, de eu ser mais paciente, mais amoroso, mais carinhoso, mais caridoso. Você consegue, não tem nada nessa face da terra que nós não conseguimos quando queremos. Vença a si mesmo. Você é capaz. Sozinho? Não. Com quem? Cristo. Cristo, com Cristo. Nós temos hoje uma preguiça espiritual e uma inversão da fé e da religião. Tem uma inversão. As pessoas, o templo religioso largou de ser o sagrado. Vou fazer uma proposta e até mesmo um desafio a você. Vem, ou nessa casa, ou em qualquer templo que você tenha fé, seja na igreja católica, seja no templo evangélico, seja na casa espírita. 3 meses é muito? Então vamos ficar com 3 semanas. Eu gostaria que fosse 3 meses. Nossa casa tem culto terça e sábado. Prepare-se antes de vir. Levanta de manhã, a hora que você acordar, fala assim: nossa, hoje eu vou no Centro Espírita Recanto da Paz. Sentado na cama, fala assim: Jesus Cristo, me abençoe, me fortaleça. E reza o Pai Nosso. 3 semanas. Você achar 3 meses muito longo. E terça e sábado você vem. Se você for lá na igreja católica, vai lá. Se for na igreja evangélica, vai lá. Nós espíritas não temos este problema. Quem tem problema com o espírita são as outras pessoas das outras religiões. Nós buscamos o mesmo céu, o mesmo Deus, o mesmo Cristo. Está entendendo? E você sistematicamente venha como você vem para o templo de Deus. Entrega antes de você sair, saia mais cedo um pouco. Se a nossa reunião começa às 3 horas, saia determinado a distância da tua casa, chega com meia hora de antecedência no mínimo. Quando você chegar aqui, uma das coisas que eu mais admiro os católicos é a devoção, não são todos, mas a grande maioria, é a devoção que ele tem com o templo, com a igreja. Quando ele chega na porta, isso na época que eu ia, né, não sei se hoje ainda continuam assim, ele
ajoelha e faz o sinal da cruz. Ou seja, dizendo a Jesus, Jesus, eu cheguei na tua casa. Não é? Então, ao chegar na nossa casa, não precisa fazer o sinal da cruz, não precisa ajoelhar. Se você quiser, faça, não tem problema algum com isso. Mas ao chegar aqui, adentre, senta neste banco, fecha os olhos e lembra quais foram os motivos que te trouxeram à casa de Jesus. E chama ele e entrega você, sua vida, nas mãos dele. Depois de alguns minutos, pode levantar, vai lá fora conversar, vai aí nas margens do córrego, no bosque. Pronto, vai pegar caju, for a época de manga, daqui uns dias vai pegar manga, vai chupar manga e tal. Pronto, porque você falou para Jesus que você chegou na casa dele. E ele vai te olhar. Você já imaginou? Vamos fazer uma comparação simples. Uma pessoa vai na tua casa. Você está lá. Ela chega, entra dentro do seu lote, abre o portão, entra. O portão está aberto, ela entra, ela anda lá dentro, anda, senta no seu sofá e não te cumprimenta. Depois ela olha, fala, conversa com algumas pessoas e vai embora. Não te cumprimentou. Como você vai sentir? Você vai dar atenção a ela? Então, quando nós vamos na casa de alguém, nós temos que falar, olha, eu cheguei aqui. Estou na tua casa. Aqui é a casa de Jesus, não é minha. Eu estou como um coordenador dessa casa espírita há 20 anos. Mas aqui é a casa de Jesus. Então entrega a sua dor, seu sofrimento, os motivos que você te trouxeram aqui a Ele. 3 semanas, você vai ver sua vida mudar, transformar. Quando Jesus Cristo falou assim, quando quiseres orar, adentrar para dentro do teu quarto, e em secreto, orai ao Pai, em segredo em seu coração, e tudo Ele te dará. Pedi e obtereis. Está entendendo? Se tem mágoas, dor, enfermidade, problema financeiro. Eu vejo pessoas que não conseguem trabalho. Quantas vezes nós falamos, você não consegue trabalho? Não. Vem, senta aqui, olha nos olhos de Jesus Cristo, dentro da sua consciência, fala, Jesus, eu preciso trabalhar. Eu preciso honrar os compromissos da matéria. Dai-me, Senhor Jesus Cristo, a oportunidade de arrumar um emprego. Olha, eu falo para você, 3 dias depois você está empregado. 3 dias depois você estará empregado. Mas muita gente diz assim, olha Deus, eu quero um serviço que ganha tanto, faz isso, trabalha das 7 às 12, né? Das 7 às 8 da manhã ao meio-dia, né? Ganha bem e assim assado, né? Aí é difícil. Se você não tem preparo profissional, será difícil. Agora, se você se preparou, é fácil. Né? Se você é um médico, o médico trabalha 4 horas por dia, né? E o salário dele é 8 mil. O mínimo que pode pagar para um médico é 8 mil, né? Está compreendendo? Ele arruma 3 empregos e ganha 24 mil por mês. Assim, eu estou falando assim, bem baixo mesmo, porque é a média de 20 mil cada 4 horas, né? Está entendendo? Então, se prepara e entra em conexão com Deus e sincero, sem reclamação. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Depende dele, de sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder o seu fruto pelas lamentações. Caso contrário, terá de recomeçar. Olha, veja só, se você reclamar dos problemas, eles voltarão. Todos os problemas retornarão a você, porque nenhum foi solucionado. Está entendendo? Isso é aquela criança, aquele estudante, vou dar um exemplo simples, que vai para a escola o ano inteiro reclamando, chega lá e não estuda. Chega no fim do ano, ele não é aprovado. Ele
Não passa para a série seguinte. No outro ano, ele retorna para repetir a mesma série que ele não passou no ano anterior. Chorando, xingando e reclamando. Chega no final do ano, novamente, não passa. Compreende? Ao ir e dizer, olha, quais são as matérias que eu não sei, vou estudar mais, vou fazer isso, sem reclamar, compreendendo que ele não passou por vontade pessoal dele no ano anterior, a preguiça, a indisposição de obedecer. Ele movimenta, passa, vai para a série seguinte, logo, logo ele nunca mais tomará bomba. Assim somos nós. Está cansado de sofrer? Lembre dessa frase sempre. E Jesus perguntou à raça incrédula e depravada, até quando vós sofrereis? Até quando você quer sofrer? Porque ele diz, incrédula nós não acreditamos na justiça divina. Depravada porque nós desrespeitamos as leis de Deus. Está entendendo isso? Até quando você quer sofrer? Você é dono do seu destino. Agora, o que já aconteceu, você não muda. Você pode modificar a forma que você está recebendo as punições e as expiações do seu passado. Para de plantar erva daninha, arranca as ervas daninhas do seu jardim, daqui a uns dias seu jardim está verdinho e florido. Nosso coração estará em paz. Amém? Amém. Então vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta tarde tão maravilhosa, Senhor. Obrigado. Derrame, Senhor, tuas bênçãos santas e sagradas em todas as almas e espíritos que aqui se encontram. Pacificai os corações. Elevai, Senhor, a luz na consciência de cada um, ao entendimento, Senhor, dos teus ensinamentos e na prática do teu evangelho. Acompanhe-os de retorno aos lares, Senhor, e que possam levar a sua presença santa ao lar e à família e aos familiares. Entregamos em tuas mãos, Senhor, nossas vidas. Sobre a luz do teu amor e do teu evangelho, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo o mal. Cubra-nos com teu manto, proteja-nos hoje por todo o sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos, rogo a Jesus que acompanhe o retorno ao lar. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu o seu coração. E que a paz de Cristo esteja em nós. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.